Eu queria confirmar primeiro, Hudson, uma afirmação sua ao responder o nosso relator da CPI. O senhor afirmou que o presidente anterior havia informado que foi o governo de Minas que mandou contratar a ESEC. Eu entendi corretamente? O ex-presidente, né, o doutor Bellini, à época ainda presidente, foi na transição, ele me procurou dizendo que o governo escolheu essa empresa para buscar a indicação de um executivo no mercado. Ok. No final das atividades do período da manhã, na CPI, nos foi possível fazer uma síntese, identificando o seguinte: sócios da ESEC seriam filiados ao Partido Novo. A ESEC é a empresa, ou uma das empresas que seleciona os candidatos à prefeitura para o Partido Novo. O governador do Estado selecionou parte do seu secretariado através da ESEC. A ordem para a contratação da ESEC veio da direção e agora com a informação do próprio diretor-presidente. Matéria veiculada em novembro de 2018, eu vou ler o trecho. O título da matéria é: Conheça em detalhes como secretários serão recrutados pelo governo de Minas. É uma matéria assinada por Luísa Granato. Abre aspas. Vou ler um trecho. Essa foi uma das propostas da campanha de Zema, que quer trazer profissionais experientes no mundo corporativo para a gestão pública, fazendo indicações por critérios técnicos e não políticos. Segundo Matheus Simões, coordenador da equipe de transição de Minas Gerais, pelo menos esses 4 passarão pelo processo de recrutamento em primeiro momento. Carlos Eduardo Altona, sócio da ESEC, conta com exclusividade para exame que a parceria foi firmada após conversas com o empresário João Amoedo, candidato à presidência pelo Novo. Com essa síntese, Hudson, eu perguntaria ao senhor se essa é uma prática usual no mercado, a confundir um prestador de serviço ao partido com um prestador de serviço ao governo e com um prestador de serviço à CEMIG, sem que este prestador de serviço tenha passado por absolutamente nenhum processo de seleção, não é? Considerando que não houve licitação. Essa é uma prática usual do mercado? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se é uma prática dentro das normas internas de governança da CEMIG, essa confusão entre quem presta serviço ao partido, que aí vai prestar serviço ao governador, que vai prestar serviço à CEMIG, sendo, no caso da CEMIG, remunerado para isso. Isso está dentro da governança da empresa? São 2 perguntas, né? Primeiro, a gente tem ouvido muito do que é muito comum, usual no mercado, né? Então, nos foi dito pelo senhor que é uma prática de grandes empresas, essa seleção de executivos no mercado. Então, é prática dentro dessa seleção de executivos essa confusão entre partido, governo e contratação, no caso é a da CEMIG, né, com recursos da forma como foi feita? Bom, essa prática de contratação de empresas de busca de executivos é muito comum no mercado, né? Sobre a segunda parte da pergunta, envolvimento de partidos, eu, infelizmente, não posso dizer para o senhor, porque eu não participo disso, eu sei dos processos que eu toquei, né, que eu participei dentro da empresa. E, nesse processo em si, nós conduzimos um processo de convalidação para a contratação de um serviço já executado. Que o processo de convalidação é isso, né? De um serviço já executado. Sim, mas me explica aqui, então, quando você convalida um processo, você está dando àquele processo a legalidade, né? Você está colocando em ordem aquele procedimento. O senhor colocou em ordem um procedimento do qual o senhor não teve conhecimento do seu conteúdo anterior, então?
O processo de convalidação é um processo de formalização de algo que já foi realizado, tá certo? E ele culminou com a contratação formal da consultoria ESEC, que já tinha prestado o serviço antes de ser contratado. Mas, então, o senhor formalizou algo do qual o senhor não participou da decisão? Formalizei algo que não participei da decisão. Nesse processo de formalização, Isso não te preocupou, Hudson, de você estar formalizando algo? Desculpa te interrompendo para a gente manter uma linha de raciocínio, mas não te preocupou o senhor formalizar algo do qual o senhor não acompanhou o procedimento que fez com que chegasse até ali e, portanto, o seu comprometimento em algo que o senhor não teve um conhecimento prévio do que aconteceu antes da convalidação? Isso não lhe causou nenhuma preocupação ou estranheza o senhor chegar a solicitação, a convalidação de algo que o senhor não foi partícipe do processo anterior? Isso é usual? O processo de convalidação que eu participei me deu segurança, né? Por quê? Dentro desse processo, a gente verifica, em primeiro lugar, se é uma empresa qualificada para tal, e verificamos que sim, a empresa ESEC é uma empresa das grandes do mercado, com vários clientes semelhantes a CEMIG ou até maiores, né? Então, é uma empresa experiente nesse processo. Em segundo lugar, verificamos também a questão do valor contratado, e verificamos que esse valor, inclusive, é um valor abaixo daquilo que usualmente se paga no mercado. Mas não seria motivo de preocupação você ter uma informação que é pública, isso aqui é público, né, de que a ESEC a parceria foi firmada aqui em Minas Gerais, depois de conversar com o empresário João Moedo, que foi candidato à presidência pelo Novo. Essa é uma informação pública. Informação de 2018, contratação da ESEC final de 2019, 2020, não é? Então, quer dizer, essa é uma informação anterior. O fato de você ter uma empresa, repito, né, com fortes vínculos políticos ou de prestação de serviço com o partido do governador, prestando serviço sem licitação a uma grande empresa, que, portanto, se preocupa com o mercado. Isso não era motivo de preocupação interna em nenhum setor? Pergunto, porque não deveria ter tido nenhum mecanismo de controle desse procedimento. O mesmo que é usado pelo partido, é usado pelo governador, que é a empresa indicada pelo candidato a presidente do partido, que vai ter 2 contratos na CEMIG? É um processo comum essa mistura? Esse processo de convalidação não me causou nenhuma preocupação, porque foram verificados todos os procedimentos internos da casa, né? É um processo legal, está dentro dos procedimentos, com envolvimento de diversas pessoas, né? Então, é um processo que eu me sinto tranquilo dentro do seu procedimento correto, como é previsto nos procedimentos e na legislação. Ok. Como o senhor foi selecionado para o cargo de diretor adjunto? Eu recebi uma ligação, né, e fui entrevistado pelo Dr. Bellini. Por quem? Desculpa. Dr. Bellini é o presidente anterior. Isso é uma atual. Seleção? Como? Isso é um processo de seleção? Sim, é um processo de seleção. Uma outra dúvida que eu fiquei analisando as assinaturas e os procedimentos internos do contrato. É a própria direção que valida os seus atos, a própria direção executiva? O que eu observei? Presidente, os colegas, né? Ao fazermos também a leitura dos atos, né? Dos procedimentos em relação à contratação. É um diretor que pede, em geral, é um diretor que pede parecer sobre dispensa da licitação, é um diretor que assina o parecer concordando com a nota técnica, concordando com que não é necessário ter a licitação, depois é a própria direção, o próprio diretor que assina o contrato. Todos os atos ficam entre a direção executiva. Que mecanismos de controle existem em relação a isso, né? Porque eu verifiquei que muitas vezes o senhor assina vários atos, o senhor pede
o parecer em relação a não precisar de licitação, depois o senhor assina nota técnica, depois o senhor assina o contrato contratando essa empresa. É isso mesmo? É vocês mesmos que fazem todo o processo? Faz o pedido, constrói a justificativa que é usada para não ter nenhuma concorrência, depois vocês validam esses processos para justificar que não precisa ter licitação, e depois vocês assinam um contrato? Vocês, que eu quero dizer, direção executiva, né? Desculpe? Vocês, eu quero dizer, direção executiva, em que pese a maior parte dos contratos assinados pelo senhor, mas o senhor assina outros atos do próprio processo de contratação. Então, sobre esse processo especificamente, né? Eu não faço parte da diretoria executiva da empresa, eu sou um diretor adjunto. Portanto, não tenho voto nas decisões que são da diretoria executiva. No caso desse processo, eu fui um proponente de uma decisão da diretoria executiva. Okay? Esse processo, para ter esse controle interno, ele passa por diversas fases de um procedimento interno de contratação, que envolve a área de suprimentos, a área de compras, a área contratante, que no nosso caso era a nossa área de gestão de pessoas, e também a área jurídica, que é a área que se manifesta validando um processo como um processo de acordo, né? Um processo legal. O senhor pode me explicar para que a diretoria adjunta foi criada? As diretorias, né? São várias. A sua é uma delas, né? A minha diretoria adjunta é responsável pelos processos de gestão de pessoas e serviços corporativos. Mas era uma diretoria que não existia. Adjunta. Como diretoria adjunta, não. Exatamente. Não existia. O senhor pode me explicar a diferença entre a direção estatutária e a direção adjunta? Bom, o diretor estatutário, ele tem responsabilidades estatutárias, o diretor adjunto não tem. É uma função, é uma posição funcional superior ao diretor adjunto, e também tem todo a relação com a empresa é diferente, a remuneração é diferente, benefícios são diferentes. Então, são posições distintas. Presidente, por hora, eu fico por aqui. Depois eu retorno. Muito obrigado, deputada Beatriz Cerqueira.